bom? Nós estamos trabalhando aí, nós temos um exemplo, né, que vai ser o nosso sistema de exemplo que a gente está usando aí, para ilustrar alguns aspectos. Nesse exemplo aqui, a gente já colocou o campo escalar, o campo vetorial, o campo sensorial de cores, né? E eu fiz um exemplo assim, mais voltado para espinores, para campos espinoriais. Vou fazer um pouquinho depois hoje também, deixar já alguma coisa. Bom, então vamos colocar assim. Da última vez, né, eu terminei deixando uma tarefa que era interessante vocês fazerem, que era a obtenção da energia e do momento, né, transportados pelo campo, né, a equação de continuidade para a energia do momento, baseando-se nas equações de movimento. Então eu dei um exemplo aí para vocês, de uma equação simplesmente escalar, um exemplo bem simples, um exemplo bem simples para vocês verem mais ou menos como é que a gente caminha, né? Pensando que a energia ela vai ser sempre conduzida, quer dizer, o elemento que a gente usa para conduzir a discussão da energia é a energia cinética. Então, para a gente obter alguma coisa que já mostre que tem uma derivada temporal de algo que nós vamos interpretar como energia, a gente usa o termo cinético para conduzir, né, para a gente começar a perceber. Então, a ideia que eu dei, né, baseada no exemplo que nós fizemos, seria multiplicar cada equação que aparece a derivada segunda do campo, que é o que está fazendo o papel da aceleração do campo no fundo, pela velocidade, exatamente como a gente faz com a lei de Newton, lá na mecânica, pega o termo de aceleração, massa vezes aceleração, multiplica por x ponto, e aí a gente já ganha a variação da energia cinética. E aí a gente começa a discutir, a ver como é que eu posso chegar dentro do contexto de campos a uma equação que seja equação de continuidade para a energia e para o momento. Então a ideia seria, eu não vou fazer isso aqui, eu deixei como tarefa, porque é uma tarefa simplesmente muito algébrica, e depois no final pede alguma discussão. Seria então iterar essa equação aqui com φ ponto, essa equação aqui com W ponto, e essa equação aqui com IJ ponto. Então, claro, mas aí vão aparecer termos mistos que vocês vão ter que saber como lidar. Então, essa tarefa foi que nós terminamos a aula falando sobre essa tarefa que era chegar à equação, chegar no fundo às expressões da densidade de energia e da densidade de momento que esse sistema de campos aí descreve. Uma outra coisa, então esse era um ponto, né? Uma outra coisa que é interessante a gente observar aqui é que essas equações, né, estão totalmente acopladas. Na equação do φ aparece tanto o t quanto o w. Na equação do w aparece o φ, mas não aparece o t. Então isso está mostrando claramente que o t e o φ, o w não deve estar acoplado. O φ sim, o φ está acoplado ao t e o φ está acoplado ao w. Mas o W só está acoplado ao φ. E aí, claro, olhando a equação do T, o T está a sua equação própria, mas o T está acoplado ao φ por esse termo e por esse termo. Então, essa equação aqui também revela que o T não está acoplado ao W, porque se houver um acoplamento de um campo numa equação, opa, tudo bem? Na equação do outro campo, aquele acoplamento tem que se revelar também. Então, esse si aqui, do sudeste, aí, né? O si, com 3 perninhas, esse si aqui acopla φ com t. Esse eta aqui acopla φ com t também. E esse gama acopla φ com w. Então o φ está acoplado com todo mundo, mas aí a gente vai olhar a equação do w. Aí a gente reafirma, beleza, o w está acoplado com φ, como eu já esperava daqui. Porém na equação do w eu não vejo t. E aí eu vou na equação do t, realmente eu não vejo w, eu só vejo o φ. Então é só para mostrar que às vezes olhando para as equações de campo a gente já percebe quem são os campos que estão ligados, né, que estão acoplados uns com os outros, né? E aí essa equação aqui, como ela mistura todos os campos entre si, seria uma coisa interessante, vai ser um procedimento interessante também, quando nós formos estudar já brevemente as funções de Green, o método das funções de Green, e geralmente a gente estuda a função de Green para cada campo, né? Cada campo tem a sua função de Green, cada equação de campo tem a sua função de Green. Mas eu estou dando um exemplo agora mais amplo, em que os campos estejam misturados. Então aqui a gente não vai poder falar, por exemplo, da função de Green só no campo φ. O campo φ está misturado com o campo t, está misturado com o campo w. Então eu tenho que falar da função de Green do sistema, não
não vou poder falar de uma função de green. O problema não é diagonalizado. Eu não tenho uma equação para cada campo separado. Em cada equação, algum outro campo comparece. Então, a estrutura que a gente tem da equação de movimento, normalmente é isso. Uma equação de campo é a atuação de um certo operador, um certo operador diferencial, quer dizer, algum operador vai depender da posição, do tempo, da posição, das derivadas temporais, derivadas espaciais, pode também depender das derivadas espaciais e pode eventualmente também depender, claro, vai depender também de parâmetros, né? Alguns parâmetros, vou representar genericamente aqui os parâmetros pelo alfa. Então, isso aqui são as coordenadas espaço-temporais, os operadores diferenciais e aqui alguns parâmetros. Então, esse objeto todo vai estar atuando num campo genérico. Eu não estou colocando índices, porque a estrutura da equação é independente do caráter tensorial do campo. É algum operador atuando aqui no campo que depende das coordenadas do tempo e espaço, né? É claro que aqui eu posso ter uma estrutura matricial, como é o caso de um campo vetorial. Se eu tenho uma equação de um campo vetorial, eu tenho uma matriz 3x3 atuando nele. Então, esse aqui é o operador que a gente, vamos dizer assim, a gente chamaria o operador de onda, é o operador que está associado à equação de onda. Só para a gente, por exemplo, exemplificar, suponha que eu pegue um campo vetorial, pegar uma equação desse tipo assim, rotacional de um campo A. Só para ter um exemplo, isso aqui é um exemplozinho só. Mas, vamos assim, o laplaciano, vou botar aqui um parâmetro alfa, laplaciano da divergência lá. Vou colocar aqui esse sinal desse tipo, computacional, divergência. Posso colocar aqui alguma coisa como sendo um parâmetro beta. Vamos lá. Eu posso até colocar uma questão. Esqueci aqui. Vou colocar aqui uma derivada temporal. Então, tem uma derivada temporal segunda no campo. Posso ter, vamos botar aqui esse parâmetro alfa para estar aqui. Vou botar esse parâmetro beta. Não, usual é só para comer um exemplo só meramente assim, acadêmico. Vou botar, por exemplo, aqui um parâmetro gama, eu poderia pegar. Peraí, isso aqui está errado. Isso que eu estou pegando o laplaciano da divergência do Laplace, não, está errado. Você pegou a equação tem que ser uma equação vetorial. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o laplaciano do rotacional de Laplace. Posso pegar aqui um gama, um gradiente, uma divergência de ar. Aí vou pegar aqui um parâmetro zeta, vamos assim, rotacional. E aqui vamos ver assim, um parâmetro mi, mesmo próprio campo A, igual a implementação homogênea. Normalmente, né, a equação de campo ela não precisa ser homogênea. O campo tem uma fonte para ele, dá licença aqui. Aqui a gente pode colocar a presença de uma fonte. Como no caso, por exemplo, das equações de Maxwell, as equações de Maxwell, a gente tem na fonte, né, tem equações com fonte e equações sem fonte. Então, genericamente, pode ter uma fonte aqui. Então, isso aqui é a fonte externa ao qual o campo se acopla, né? Fonte acoplada. No caso do Maxwell, a fonte o campo se acopla é a densidade de carga, que é a fonte do divergente de E, ou a corrente J, né? A densidade corrente, que é a fonte do rotacional de B. Depois nós temos as duas equações homogêneas, né? Faraday-Lenz e Gauss-Magnetismo, que são equações sem fonte, mas em princípio um campo tem uma fonte. Aqui nessa equação nós estamos considerando o caso homogêneo, o campo é livre. O campo não se acopla a nenhum objeto externo, eles só se acoplam entre si. Eu estou considerando o caso de tipo assim, radiação livre,
se propagando, como se fossem as equações de Maxwell livre, sem fonte, não se propagando livremente. Aqui eu estou dando um exemplo já com a fonte. Bom, então, por exemplo, então, esse campo é um campo vetorial, deve ter para ele uma fonte de natureza vetorial, em princípio é uma fonte vetorial. Então, só para a gente ver como é que a gente pode organizar. Então, esse problema nosso é um problema do campo vetorial. Então, vamos passar essa equação aí para a forma de componente, é melhor, né? Então, vamos dizer o seguinte, então isso aqui vai ser, esse termo aqui vai ser aí, dois pontos. Depois nós vamos ter esse termo aqui. Rotacional, o rotacional lá é o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. Então vamos colocar isso aí em forma de componente. Então, o gradiente da divergência de A. Então deve aparecer um termo aqui que vai ser derivada em I, derivada espacial I, que é o gradiente da divergência de A. Vou colocar aqui dj a j. Isso aqui é o gradiente da divergência de A. Menos o laplaciano de A. Então, menos alfa. Vou colocar assim, dj, o laplaciano, aí. Caráter vetorial é dado pelo campo A. E aqui o caráter vetorial é dado pelo gradiente. Então, define o índice livre. Depois aqui nós temos um beta, laplaciano do rotacional de A. Então, o que vai dar para o caráter vetorial aqui é o rotacional de A. Então, aqui eu vou ter um beta, aí a gente pode colocar aqui epsilon, I, J, K. Aí vamos ter aqui o laplaciano. O laplaciano eu vou deixar o laplaciano, porque ele não tem índice solto, ele tem integridade. Então, quando está laplaciano, vamos deixar como laplaciano. E aqui vai ser a mesma coisa. O laplaciano fica aqui, só que o rotacional é dj do AK. Eu vou botar até dj do AK. Então está aqui, isso aqui é o rotacional. Então o índice livre, ó, essa equação é uma equação com índice vetorial e livre. Equação vetorial que vai estar valendo para cada componente do vetor. Então, o índice, assinalando aqui o índice que garante o livre. O resto todos devem ser índices saturados, né? Então esse aqui é esse termo com beta. Agora, está bem grande aqui. Agora o termo em gama, mais gradiente da divergência do A. Então, DI, DJ, AJ. Agora aqui tem um termo que não é muito usual, que é um termo que mistura derivada temporal com derivada espacial. Pode acontecer isso. Então, é um termo que vou escrever também sobre a forma de rotacional, que é desse tipo aqui. Então, vamos aparecer com o parâmetro zeta, e aí aqui nós vamos ter epsilon e j, k, dj, que é o rotacional, e aí a derivada temporal do AK. E depois aqui mais I, aí, igual a j. Por que eu estou fazendo isso? Esse caso aqui é um caso mais simples do que aquele. Aquele caso ali mistura campos. Então, e a gente quando for estudar as funções de Green, a gente já vai começar a falar agora, né? Basicamente esse é o problema da função de Green, a gente vai ser obrigado sempre a isolar aquilo que é o operador que descreve a evolução do espaço temporal do campo. Eu tenho que sempre colocar o problema dessa forma. Uma dinâmica ou uma cinemática, né? Se o campo é livre, é uma cinemática. Se o campo está acoplado, é uma dinâmica. Então, isso aqui é algo que vai revelar a propagação do campo, é o operador que dá como o campo se propaga, quer dizer, esse conjunto de derivadas, né? Mas dá mais ou menos o caráter da interação. Se eu tiver uma derivada muito alta, se eu tiver uma derivada muito baixa, o potencial coulombiano é 1 sobre R, né? Em 3 dimensões, ele cai em 1 sobre R, justamente porque o problema das equações de Maxwell é um problema de derivada segunda do potencial. Se a gente olhar as equações de Maxwell, elas são equações com derivadas segundas dos potenciais. O fato de ter derivada segunda em 3 dimensões, ela me leva a um potencial que cai com 1 sobre R. Se eu tiver a derivada segunda, por exemplo, em 2 dimensões, o comportamento do potencial já é diferente. Se eu tiver derivadas segundas em 5 dimensões, o comportamento do potencial é diferente. Então esse operador aqui ele é importante porque é ele que fixa o tipo de interação
que um campo sofre, porque vai depender muito das derivadas. Uma questão é, se eu coloco agora uma derivada quarta, se as equações de Marx não tivessem derivada segunda, mas tivessem derivadas quartas, o potencial coulombiano não seria um só, teria um comportamento muito mais atenuado. Então, esse operador é importante porque ele é que vai dar o padrão de interação que esse campo sofre ou que esse campo transmite. Esse campo pode ser o mediador da interação. E a interação que ele medeia vai ser caracterizada muito pela estrutura de derivadas que esse campo possa ter. Então, por isso é importante sempre isolar esse operador, porque ele já dá um padrão do que está acontecendo para nós. Então, por exemplo, esse campo aqui, se ele é gerado em uma fonte, essa fonte gera esse campo, então se eu tiver uma outra fonte, essa fonte gera esse campo se acopla com a outra fonte, então ele vai fazer a mediação da interação entre duas fontes. Então, se esse campo aqui é um campo mediador da interação, é como se tivesse uma carga, essa carga gera um campo, esse campo se propaga e interage com essa carga, ou seja, no final do dia, essas duas cargas interagem trocando esse campo. Então, se esse campo aqui tem um caráter mediador, pode ser um campo mediador da interação entre essas correntes, então vai ser muito importante saber qual é o padrão de operador que está descrevendo a dinâmica desse campo, porque isso vai ter um reflexo imediato do potencial. O Gustavo tem mexido um pouco com isso, que você tem discutido, né? Tem trabalhado um pouco essa questão de mediação. Depois até um dia você pode dar um seminário aqui uma aula, quando tiver, você mostra um pouquinho do trabalho que você está fazendo com o pessoal. Muito bem. Então, põe não. Você falou do campo mediador, pensando lá em teoria de campo, Isso. Os campos mediadores são sempre vetoriais, né? Não necessariamente, você pode ter escalar, pode ter fermiônico. Na supersimetria. Eu estou pensando aqui no fóton, no W. Isso, está pensando exatamente. No modelo padrão, os campos mediadores são vetoriais. É o fóton, como você falou, o W+, o W-, o Z0 e os gluons. O Higgs. O Higgs não é um campo de matéria. Quem é matéria no modelo padrão são os quarks e os leptons. A matéria é carregada e leptônica e fermiônica. Então, a matéria do modelo padrão são quarks e leptons. Os bósons vetoriais intermediários, e o Higgs ele fica meio no limbo. O Higgs é matéria, o Higgs não é matéria, mas o Higgs não é um bóson vetorial intermediário. O Higgs é um escalar. Mas esse escalar, qual é o papel do Higgs? O Higgs é que gera massa os bósons vetoriais intermediários se tornarem massivos, W+, W- e Z0. Então, na verdade, o Higgs pertence ao setor de gate. Então, você tem, o Higgs também faz a mediação da interação. Então, você pode, quando você estuda elétrons, né? Geralmente na eletrodinâmica quântica, se a gente recorta só a eletrodinâmica quântica, não existe mais nada, só existem elétrons, pósitons e fótons, claro, a interação entre elétrons, entre pósitons, entre os elétrons, é mediada pelos fótons. Mas agora, se eu estou dentro do modelo padrão, o elétron não vê só o fóton. O elétron vê o W+, o elétron vê o W-, o elétron não vê o gluon, porque o elétron não tem interação forte. Mas o elétron vê o Higgs. Então, o Higgs também pode fazer a mediação entre elétrons. Então, você tem, no modelo padrão, você pode dizer que o Higgs também é um bóson escalar mediador. Tá? E outra coisa, aí se você pensa que existe uma física além do modelo padrão, que essa física possa ser a supersimetria, na supersimetria existem os férmions mediadores. O fóton tem o fotino. Então, junto com o fóton que faz a mediação da interação, vem o fotino. O fotino é um férmio neutro, mas que ajuda o fóton a carregar a interação eletromagnética. Na gravitação, do ponto de vista da supersimetria, do ponto de vista da supergravidade, além do graviton, tem o gravitino. O gravitino também é um férmio, spin 3 meios, neutro, que também faz a mediação da interação. Aqui no curso, mais lá para frente, justamente para eu desconstruir um pouco essa ideia, que a gente tem sempre que a interação é mediada por bósons, em geral, vetoriais. Aqui isso é um pouco a história do modelo padrão. Mesmo dentro do modelo padrão, fique atento que o Higgs também é um bóson escalar intermediário. O Higgs está no setor de gauge, ele não está no setor, ele não é matéria. Ele não é matéria. Ele é um escalar de gauge que joga massa, que interage com a matéria, gera massa para a matéria e gera massa para os bósons massivos, mas ele está no setor de gauge. Agora, uma coisa que é pouco vista, que eu vou querer trabalhar um pouco com vocês, é quando a interação é mediada por férmio.
Se a gente disser, tem um fermo que faz a mediação da interação. O caráter da interação, ele cai muito mais rápido. O fermo, em geral, ele tem uma interação que cai com 1 sobre R3 ou 1 sobre R5, diferente do bóson, que é 1 sobre R. Em 3 dimensões, né? A gente fala de D igual a 3, a interação colombiana é 1 sobre R, porque quem faz a mediação é o fóton. Mas se você tiver uma interação mediada por Fermi, o potencial é ele cai muito mais rapidamente. O Fermi ele segura muito mais a interação. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Tá claro, discurso? Então vamos colocar isso aqui na forma adequada. Deixa eu apagar essa equação aqui em cima, para a gente aproveitar então. Vou escrever agora aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Então vamos botar o seguinte, essa estrutura é essa aqui. Então, a gente está querendo colocar essa equação aqui dentro desse padrão. Para poder ter a ideia da estrutura desse operador, a gente tem que ver o campo é um campo tensorial, é um campo vetorial. Então, essa equação aqui é uma equação com 3 componentes, para I igual a 1, I igual a 2 e I igual a 3. Tem uma perturbação vetorial aí que está se propagando. É o caso mais geral do que Maxwell, por exemplo. Se eu quiser reduzir esse problema a Maxwell, basta eu apagar isso aqui. Maxwell não tem isso, Maxwell não tem isso aqui, e Maxwell não tem isso aqui, e nem isso aqui. Então, o caso do Maxwell é um caso muito particular. Mas só observar o seguinte, esse termo aqui, ó, esses dois parâmetros se juntam, ó, DI, DJJ, DI, DJJ. Então, eu vou apagar esse termo aqui e vou juntar o parâmetro alfa com o parâmetro gama. Então, esse termo aqui, a gente vai colocar alfa mais gama. Então, isso mostra, na verdade, quando eu propus essa equação de campo, quando eu propus esse lagrangiano, não precisava ter colocado aqueles dois termos. Na verdade, esses dois termos se reúnem num só. Então, eu redefino o parâmetro alfa como se fosse um parâmetro alfa-linha. Então, a gente viu que aquele termo em gama, quer dizer, o termo em gama e alfa são redundantes. Então, eu escolho um ou escolho outro. A equação está me dizendo isso, porque eu juntei os dois num termo só. Então, eu não preciso de dois parâmetros, eu preciso de um parâmetro só, que é alfa mais gama. Então, por causa dessa questão, eu vou esquecer o parâmetro gama e vou colocar aqui direto o parâmetro. Ou então, isso aqui é como se fosse um alfa-linha. A equação nos mostra que essa combinação de parâmetros, na verdade, é um parâmetro novo, alfa-linha. Então, precisava trabalhar com alfa. Porque às vezes a gente, quando vai escrever um lagrangiano, a gente tenta propor a forma mais geral possível. Mas aí a gente acaba descobrindo, quando vai analisar as equações de campo e tal, que às vezes alguns termos eles são repetitivos. Aparentemente não são. Olhando assim, manifestamente não são. Como a gente botou ali, a gente botou rotacional do rotacional e lá botou um gradiente da divergente. Mas dentro do rotacional já tem um gradiente da divergente. Então por isso tem que aparecer, na verdade, um parâmetro alfa-linha. Não é alfa, porque alfa está aqui. É o alfa mais gama. O gama desaparece, então eu junto o alfa mais gama com um parâmetro. Então, tarefa, só para... Agora, outra coisa que a gente vai ter que fazer. Como essa equação é uma equação vetorial, é uma equação que deveria assumir essa forma. O operador OIJ atuando no campo AJ igual a zero. Essa é a estrutura de uma equação matricial. Então, o índice livre é o índice I, mas o índice saturado é o índice J. Então, vamos ver. O índice livre está aqui, aqui eu tenho J, aqui eu tenho I. Eu tenho que transformar isso no J, mas nada mais simples do que um delta de crônio, né? Bota um delta de J aqui, e aqui fica J. Para poder padronizar a equação. O índice 4 tem que aparecer todo ele no mesmo índice, para poder padronizar dessa forma. Então o índice livre continua sendo I, isso não pode deixar de ser. O índice livre está aqui, J. Aqui é a mesma coisa. O A deveria aparecer com J. Como J e K são índices saturados, eu transformo o J no K e transformo o K no J. Então, já também já deixou o índice J livre aqui. É a mesma coisa. Estou precisando ter um AJ, mas como o J e o K são índices livres, eu posso transformar o J no K e o K no J. Aqui é uma coisa, aqui é uma I, então bota um J aqui e bota um delta de crônio. Oi? No primeiro termo também. Deixa eu até esquecer. Botar aqui, né? Poder ficar tudo com índice livre. Deixa eu botar aqui delta de J, ligado? Delta de J, a J dos pontos.
Então, isso me deixa a equação de uma forma bem próxima daquela. Agora eu já posso ler o operador OIJ, que está fatorando o AJ. Então eu posso, então já sei quem é esse meu operador aqui. Esse meu operador aqui a gente já pode ler direto, tá aqui, ó. É delta IJ AJ dos pontos, né? Delta IJ D2 D2. Vou colocar assim. Esse é o que eu tenho tudo que está atuando no AJ. Delta IJ D2 DT2 atuando no AJ vai produzir o AJ dos pontos. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter mais alfa linha DI DJ. Então aqui aparece o operador DI DJ. Está atuando no AJ. Estou fatorando o operador para deixar lá atrás o campo livre. Aqui menos alfa, Laplaciano, delta IJ. Aqui, mais delta, Laplaciano, epsilon I, kappa J, dk. Esse operador aqui vai atuar aqui. Depois aqui, mais zeta, epsilon I, kappa J, dk, dt. No AJ, depois mais I, delta IJ, tudo isso aqui atuando no AJ, igual a J. Então nós trouxemos, né, nós não podemos mais o tempo, nós trouxemos a nossa equação para a forma desejada, para a forma padrão de uma equação de campo. Um operador matricial e diferencial ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o meu OIJ, atuando no AJ e no AJ. Nós já conhecemos o conjunto de operadores, né, transverso longitudinal que atuam no campo vetorial. Então, a gente já pode aqui começar a pensar. Ó. Vamos tentar, por que isso é importante? Vou mostrar já para vocês. Vamos colocar essa equação, nós já lembra aquele conjunto de operadores aí do Aristóteles, né? O Aristóteles estava com um pouco de dúvida nisso, né? Dos operadores transversos e longitudinal. Isso? Vou ocupar muito tempo só fazer. Por que aparece esse teto? Você falou que eu fui um pouquinho rápido. Deixa eu colocar aqui, porque se alguém também está assistindo o curso longe, tiver, às vezes está sozinho, tem pouca gente que tem que discutir, só para tirar essa dúvida. O que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou o campo vetorial. Vamos fazer uso desse teorema aqui. O campo vetorial, ele pode sempre ser escrito como sendo, em geral, já pode, menos o gradiente de um escalar, mais o rotacional. O vetorial chama-se campo vetorial, um campo é que pode ser escrito dessa forma, rotacional e um vetor. Tínhamos feito a discussão de que aqui eu posso definir esse vetor a menos de um gradiente de um escalar. Esse discurso eu não vou repetir. E que isso aqui me habilitava a poder sempre escolher esse escalar, esse vetor com divergência nula. Existia aqui, a gente já discutiu isso nas aulas anteriores aí da iniciação científica, a simetria de Gauge. E com aquela simetria de Gauge eu posso sempre escolher esse A com essa divergência. Esse A aqui é um híbrido. Se eu jogar em cima do A um gradiente de alguma coisa, ele não vai ver o valor rotacional. Então eu posso jogar em cima do A um gradiente de alguma coisa que me leve o A a ter divergência zero e manter essa relação. Aí a gente tira a divergência dessa equação aqui. Então eu tirar a divergência dessa equação aqui, a divergência mata o rotacional e a gente vai ter aqui menos o Laplaciano de φ. Então isso mostra para nós aqui que o φ é menos DI FI sobre o Laplaciano. Você já me dá o φ. Então o φ está ligado à divergência do campo. E aí depois eu posso tirar o rotacional dessa equação. O rotacional dessa equação, rotacional do gradiente é zero, que vai dar rotacional do rotacional de A. Rotacional do rotacional de A
é o gradiente da divergência de A. A divergência de A é zero, já escolhi dessa forma. Então, quando eu tirar o rotacional do rotacional de A, o termo que é gradiente da divergência dá zero, e vai aparecer aqui menos o laplaciano de A. Então, essa equação aqui, dizendo que o potencial A, potencial associado ao campo F, né, ele é menos 1 sobre o laplaciano, vou botar aqui o componente e o rotacional de F, que é epsilon i jk djfk. Então eu consigo, através dessa chamada decomposição de Helmholtz, né, escrever os potenciais em função do campo. O campo é F e os potenciais são φ e A. Então, φ está ligado, é a parte escalar, portanto ele está ligado à divergência do campo, e o A é o vetor, está ligado ao rotacional do campo, é a parte transversa do campo. E aí a gente reinsere essa expressão, então eu tenho aqui, ó, Fi é menos Di do φ. Só que, aqui como esses índices aqui são saturados, vou chamar isso aqui de J, isso aqui de J. Então, menos Di, que é o gradiente, que é o componente I do gradiente φ, mas φ quem é? Tem menos, fica mais aqui. Então, φ aqui é dj sobre Laplaciano a J. Fj. E agora eu vou jogar aqui nesse termo aqui, rotacional rotacional de A. Quem é rotacional de A? É epsilon i j kappa dj ak. Mas quem é o meu H? Vamos trocar esses índices aqui, vamos deixar esse índice livre como sendo o índice kappa. Vamos botar aqui MN. Só estou reescrevendo aqui, botando outros índices. Esse aqui é o A, o rotacional de F, basicamente. Só vamos colocar ali, quem é o AK? O AK é menos 1 sobre o Laplaciano. Então vai ter aqui menos 1 sobre o Laplaciano. Epsilon i j kappa. E quem é o AK? É epsilon kappa mn dn f. Certo? Tá bom. Então, trabalhando isso aqui. Agora, ao fazer essa contração aqui, epsilon i j kappa, epsilon kappa mn, isso dá para nós delta im, delta jm, menos delta de m, delta de jm. Estou só usando a contração dos epsilons aqui. E aí, esse primeiro termo aqui vai ficar, vai estar menos 1 sobre Laplaciano. di dn. Então, o i e o m, o n vira i, e o j vira n. O j é f. Esse termo aqui fica mais. Aí vai ficar delta e n. O i vira n. Então eu vou ter f, vai ficar mais 1 sobre Laplaciano, fi, e aí dj, nj, o j e o n se contraem. Mas vai produzir um Laplaciano que cancela esse. Então fica isso aqui. Então, na verdade, esse terminho aqui eu posso escrever assim, esse terminho que surgiu, então esse termo aqui ficou assim, e esse termo aqui, então, eu posso escrever assim, mais. Aí quem é o FI? O FI é delta e J. FJ. E esse termo aqui é menos 1 sobre o Laplaciano, DI, DJ, FJ. Simplesmente eu chamei, né? O N, que era ali, né? Então, ficou assim, deixa eu parar isso aqui, ficou assim. Então, vocês estão vendo no fundo, eu botei a identidade aqui, ó. Esse termo cancela esse. Então, fiquei que é FI igual a FI, como tinha que ser, né? Não tem uma contradição. E aí a gente vê que as partes se dividem. Então, é esse operador aqui que eu chamo de ômega e J. O ômega e J é DI, DJ sobre o Laplaciano. E esse operador aqui é um operador que eu chamo de delta e J, que é delta e J menos ômega J, que é DI DJ, sobre o Laplaciano. E é claro, θ mais ômega é a identidade. E aí foi aquele exercício que eu deixei, θ2 da θ, ômega 2 da ômega, θ ômega da zero e ômega θ da zero. Então é isso aí, Alexandre. Sai automaticamente, esses operadores, eles saem daqui. Você não impõe assim o decreto, não. Ficou legal. Agora vamos dizer, por exemplo, a V2 tem 2, a V2 tem 2 índices. Isso.
Os dois têm 2 índices. Isso, os dois têm 2. Agora, pensou quando a gente viu na aula passada? P2 com 4 índices, depois a gente vai chegar lá. Por enquanto, não está mais assim. Outra coisa, e passar lá para cima, para baixo, o número de transformada Tá, então, pois é, quando você tem esse objeto aqui, DI, DJ, sobre uma classe A, isso aqui está atuando no meu campo, FJ. Então a pergunta é, como é que eu vejo isso no espaço de momento? Então vamos pensar. Nosso campo FI, componente de DX, vamos fazer, vamos ter que ele esteja um caso estático, vamos botar logo o DX. Então a gente está fazendo, a gente vai expressar esse campo como uma integral de Fourier, a representação desse campo em integral de Fourier. Então nós vamos ter, para cada coordenada, a gente faz a transformada de Fourier. Então você tem dt sobre 2π. Então a transformada Fourier, né, que é associada ao T, eu coloco o ômega, vamos dizer assim, ômega tem ômega sobre 2π, e para cada coordenada de posição, né, T3K sobre 2π, a terceira. Aí aqui vai aparecer a transformada de Fourier do campo, ômega kappa, e aqui o fator de onda plana, é elevado a IKX, né? Então, essa é a convenção que nós estamos usando para fazer a transformada de Fourier do campo. Então, o campo analisado em termos de componentes de Fourier fica assim. Então, é claro, se eu tirar uma derivada espacial, se eu derivar em relação a derivada DI, vamos dizer assim, DI do FJ, né, se eu tirar uma derivada, eu não quero pegar a derivada espacial, se eu quiser tirar o gradiente, se eu pegar assim, DI do FJ. Então, cada derivada espacial vai produzir um IK, né? Então, quando eu produzir, fizer a derivada espacial disso, no espaço dos momenta, isso aqui está no espaço de configurações, no espaço dos momenta, essa derivada em relação a xi vai produzir um IKI, que vai estar atuando aqui na transformada de Fourier, F de J. Quer dizer, o que é derivada no espaço de configurações é multiplicativo do espaço dos momentos. Só troquei os índices aqui, querendo dizer isso aqui. Peguei então o FJ e tirei a derivada DI. Então, o que está no espaço de configurações, no espaço dos momentos. Então, cada derivada vira um IK. Obviamente, o laplaciano, o FJ, vai virar IK, vai ficar menos K2. FJ. E a derivada temporal, DDT, FJ, vai produzir, quando eu derivar em relação ao tempo, eu produzo menos ômega. Menos ômega, FJ, por derivada temporal. Então, até já aproveitando aí a tua questão, a gente já pode passar essa expressão aqui para o espaço dos momentos. Se eu olhar essa expressão agora no espaço de Fourier, então essa derivada temporal que é o quadrado, ela vai ficar menos ômega 2, porque é menos ômega ao quadrado. Então no espaço de Fourier, isso aqui vai ficar menos ômega 2 delta J. Aqui vai ficar IKI e KJ. Então vai ficar menos alfa linha, KI, KJ. Aqui vai ficar menos K2, então vai ficar mais alfa, K vetor ao quadrado, é o laplaciano, delta J. Estou olhando essa expressão no espaço dos momentos. Aí aqui, isso aqui vai produzir menos K2, e isso aqui vai produzir um IKK. Vai produzir aqui menos delta K2, que é o laplaciano, epsilon e JK, componente K do vetor de ômega K. Depois esse termo aqui. Esse termo aqui vai produzir. Aqui produz um IK e aqui produz um menos ômega. Então vai ficar menos zeta. Aqui produz um IKK. E aqui produz um menos ômega. Então, I com menos I dá 1, então vai ficar um K com ômega K. Vamos ficar aqui para não ter o sinal mais, porque vai ter um I e um menos I. Então, mais zeta, ômega, epsilon, I, KJ, K, certo? Mais I, aqui não tem nada.
porque aqui é transformada de Fourier do campo, A de qualquer tipo, igual a transformada de Fourier da fonte externa. Tá? São duas transformadas de Fourier. Então, é a mesma equação, escrita agora no espaço de Fourier, no espaço das frequências e dos momentos, né? Perfeito. Então, tanto faz, eu posso olhar por aqui ou por cá. Agora, olhando os nossos operadores, então, o nosso operador ômega i j, que é di dj sobre o Laplaciano, no espaço dos momentos, ele vai ficar i kj. Então, vai ficar menos kj, kj. E aqui vai ficar menos k2. Então, o menos se cancela aqui. Então, ele fica kj, kj sobre k2. Então, o operador de projeção longitudinal no espaço dos momentos. E aí, para fazer o delta, delta é a identidade menos isso, menos 1. Não. Pois não. Aí eu tenho um delta, mas deveria ter um i, você tem 3 derivados. Pode ser. Tem sim, eu errei sim. Tem um i. Porque aqui o nabla 2 produz o menos K2. Mas esse cara aqui produz o i K. Obrigado. E era epsilon i kappa j. Oi? O epsilon era i kappa j. I K J. Obrigado, tá certo. Corrigi, eu tinha feito isso. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Podemos, a gente pode agora, como vocês aprenderam na outra aula, né? Se a gente sabe dos operadores, aquela relação dos operadores, né? Θ e ômega, se a gente tiver uma expressão desse tipo, imagine que eu tenha um parâmetro alfa vezes o operador θ e j, mais um parâmetro beta vezes o operador ômega e j. Isso aqui é um operador, é uma matriz, né? 3 por 3. Vou tirar os índices de elementos de matriz, vamos deixar a coisa em forma matricial. Eu sei que o inverso, que essa matriz aqui não tem inverso, o θ2 é 1, o ômega 2, mas eu quero inverter esse objeto aqui. Então, para inverter esse objeto aqui, eu acredito que as componentes vai ser invertida em termos das mesmas matrizes. Seria isso. E aí eu espero que, se esse cara aqui é o inverso daquele, o produto de um produtor pelo outro tem que ser identidade. Então, se esse cara aqui é realmente uma proposta de inversa desse, eu teria que ter aquele termo vezes esse igual a identidade. Então, alfa x, θ2. θ2 é θ. Mais alfa, θ vezes ômega y. Mas alfa, θ, ômega é zero. Então, não tem nada. Ômega θ é zero. E vai sobrar um outro termo que vai ser θ, y, ômega 2. Mas ômega 2 é ômega. Isso aqui tem que ser igual a identidade. Mas a identidade, pela relação de completeza, é θ mais ômega. Θ mais ômega. Então, esse alfa x tem que ser igual a 1, esse θ, y tem que ser igual a 1. Então, fica trivial, né? Fica imediato essa inversão. O inverso desse objeto aqui vai ser 1 sobre alfa, θ, mais 1 sobre beta, ômega. Então, eu sei claramente inverter qualquer coisa que se escreva em função de θs e ômegas. Então, é mais simples nessa equação aqui, eu escrever toda essa equação em termos de θ e ômega. Então, faz em cima ou embaixo. Posso escrever tudo no espaço de configurações, eu posso escrever tudo no espaço dos momentos. Lembrando que delta é θ mais ômega. Então, por exemplo, esse termo aqui vai aparecer um θ mais ômega. Esse termo aqui, ó, vai aparecer um K2 vezes ômega. Kj é K2 vezes ômega. Aqui é o delta, vamos deixar delta por aqui. Aqui está aparecendo um K2, está aparecendo. Aqui tem uma coisa nova. Esse operador aqui, ele não é nem θ nem ômega. Vamos escrever depois o que é ele. Esse operador aqui não é nem θ nem ômega. Então a gente tem um elemento estranho agora. E esse aqui é θ mais ômega. Muito bem, mas nós temos um operador diferente aí, que não está na nossa rede. Nesse espaço, naturalmente, nós introduzimos o θ e o ômega pela decomposição de Helmholtz. Mas agora eu tenho um operador novo aqui, que tem essa estrutura aqui. Ele tem uma estrutura matricial, mas tem esse índice aqui está contra ele. Então vamos dar uma olhadinha nesse operador. Vamos chamar esse operador de um operador SI. KJ dk. Vamos definir esse operador aqui. Vamos definir esse operador assim. Epsilon. Eu até vou definir ele assim. IJ vai ser definido como assim. Epsilon IJ
dk. Estou fazendo isso no espaço de configuração. Então, observe que eu estou definindo ele de tal maneira que, claro, ele tem que ter dois índices vivos, ele é matricial, mas esse índice está saturado. Eu estou saturando esse índice, então está diferente aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, para chegar naquela configuração que eu quero definir, é só trocar o J com K aqui e colocar um sinal mente. A mesma coisa que troca o J com K aqui, coloca o sinal mente. Então agora eu trouxe para cá o meu operador S e J. E trouxe para cá o meu operador S e J. Vamos ver agora como é que esse operador se localiza naquele espaço que tem a teta assim, que tem a teta assim, vamos ver como é que o meu operador se localiza aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse operador aqui, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um operador novo é tirar o quadrado dele, para ver se ele é idempotente, se ele é realmente um operador de projeção. Se o quadrado dele é ele mesmo e ele funciona como um projetor. Então, vamos pegar o quadrado desse operador, S e J. Então, vou fazer o quadrado dele vai ser S e M vezes S, M, J. Então, isso aqui é o operador S2, elemento IJ. Então, S e M é epsilon, I, M, N, Dn. Epsilon, M, J é epsilon, J. Kappa, dk. Vou colocar assim. Estou só fazendo cálculo imediato. Então vamos logo fatorar isso aqui. Vou botar esse aqui, dn dk aqui. Assim. E aí eu vou contrair esses épsilons, né? Contraindo esses épsilons, só ter um cuidadinho. Geralmente a contração, a gente vai sempre esse último índice contraído. Vou trocar aqui então n com m, para poder ficar dentro do padrão. Vou colocar aqui o sinal menos. Então, epsilon e nn vezes epsilon mjk, tem um sinal menos aqui na frente, então isso aqui, incluindo o sinal menos, isso aqui está dando para nós menos delta de ij, delta de nk, mais delta de ik, delta de nj. Então, o primeiro termo dá da delta de ij, nk. Então, o primeiro termo, ele está dando menos delta ij laplaciano. Ele vai contrair o n com k. E o segundo termo está dando o n vira j e o k vira i, né? I dj. Então, esse objeto aqui nada mais é o fator laplaciano, coloca o sinal menos laplaciano aqui, ele é delta ij menos ti dj sobre laplaciano. Então a relação que a gente obteve é que o quadrado do operador S não é S. S não é um operador transverso, não é um operador de projeção. O quadrado dele é menos laplaciano delta. Então o quadrado dele basicamente é o operador transverso. Então esse operador, quer dizer, funciona, né? Esse operador é meio o análogo do operador de Dirac no espaço dos vetores. Ele é um operador cujo quadrado é o laplaciano, como é o operador de Dirac. Então, na verdade, esse operador S, né, esquematicamente falando, ele funciona como a raiz quadrada do operador transverso. Basicamente é isso, ele é a raiz quadrada do operador transverso. Ele está no setor transverso. O quadrado dele, então ele não é um operador completamente desconectado dessa aula. Então tá lá, S2 reproduz o laplaciano, reproduz o operador terra. Então ele não é um operador de projeção, mas ele não me tirou da álgebra também. Eu continuo dentro do espaço dos tetas e dos ômegas. Agora, é claro, para saber como é que ele se relaciona com os demais, vamos fazer quem é S, vamos multiplicar S por ômega. O que significa isso aqui? Significa S e M, ômega, MJ. Então, SM é epsilon, I, MN, Dn. Então, o meu operador S. E o meu operador ômega é Dn, dj sobre o laplaciano. E aí, ó, tem essas duas derivadas aqui, de forma simetrizada, contraído com esse objeto aqui, que é simétrico. Então, esse operador aqui dá identicamente a zero. De uma certa maneira, a gente entende
Porque se o S está no setor transverso, ele deve ser ortogonal ao setor longitudinal. Então não é à toa que o S atuando no ômega dá zero. Ele está basicamente no setor transverso. Então ele deve ser ortogonal ao setor longitudinal. Então eu já sei que o S não interfere com o ômega. Então já é uma outra relaçãozinha que eu tenho. E agora eu vou fazer o S. Mas aí fazer o S com θ é fácil, porque o ômega já é zero. Então S e M vezes θ MJ. Mas o θ MJ é delta MJ menos ômega MJ. Como isso aqui é zero, né? O θ ômega é zero, só o delta vai sobrar aqui, então vai ficar S de ômega. Então o operador transverso, ele atuando no S, ele reproduz o S. Mas a gente imagina isso. Se eu tenho uma coisa que está no setor transverso, eu tenho que estar no espaço projetado, o operador de projeção naquele espaço, atuando num objeto que já vive naquele espaço, ele vira identidade. Então, como esse cara aqui é totalmente transverso, a gente pode escrever essa relação aqui assim. S, θ, igual a θS, é igual a S. Ou seja, o operador transverso atuando no S reproduz o S. Ou seja, é como se esse objeto aqui, esse θ faz o papel da identidade para o S. Por quê? Porque S está no setor transverso. Então, o operador de projeção... Oi, Plano, o operador transverso atuando no setor transverso, ele vai ter que reproduzir o objeto transverso. Então, não é essa relação que não é surpreendente. Então, a gente fechou agora essa discussão aqui da seguinte maneira. Vou botar aqui. Então, a gente consegue estender um pouquinho a nossa formulação. Vamos dizer, então, no espaço dos vetores, então, essa relação ela é boa para o espaço dos campos vetoriais. Depois vamos fazer o análise do caso dos campos tensoriais. Vamos, por enquanto, só guardar para o caso dos vetores. Então, no caso dos vetores, a gente pode estender o nosso sistema de operadores através do θ, do ômega, introduzindo agora um elemento novo, que é esse operador S, que é a raiz quadrada do operador transverso. E aí a gente viu, a relação de completeza, ela não muda. Isso aqui continua sendo a identidade. E aí nós temos θ2 igual a θ, mantemos isso, ômega 2 igual a ômega, óbvio, θ ômega igual a ômega θ igual a zero, e o S é que entra aqui para poder se ligar ao setor transverso. Então, S2 é menos laplaciano θ, S ômega igual a ômega S é zero, e S θ igual a θS é igual a S. Então a gente consegue reduzir esse problema aqui a essa base nova de operador. Então vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Vamos colocar isso. Então, vamos chamar. Tá, depois ainda falta uma relação para a gente fazer. Mas vamos já escrever isso aqui. Então, o que vai estar no setor? Aqui tem um θ. Ó. Isso aqui é θ mais ômega. Então eu tenho um θ aqui. Aqui é ômega. Aqui eu tenho um θ, que tem θ mais ômega aqui. Isso aqui não é θ, isso aqui é S. Isso aqui é S. E aqui eu tenho um θ. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Então, dentro do setor θ, vamos botar a nossa expressão assim. Então, vamos botar o setor menos ômega 2. Vou fatorar um θ e J. Pois menos ômega 2 está fatorando um θ e J. E esse alfa K2 está fatorando um θ e J. Aqui eu já fiz o θ daqui e o θ daqui. Mais mi θ. Mais mi aqui. Então aqui nós vamos ter o operador θ e J. Estou chamando de θ genericamente. θ e J atuando no AJ. Então, agora vamos pegar o setor S. Vamos pegar o setor ômega primeiro. Então o setor ômega vai ter um ômega saindo daqui. Então a gente vai ter aqui mais, aqui. Então vamos ter aqui menos ômega 2. E aí vai sair um ômega e J. Aqui tem um ômega e J. Vai ficar menos alfa minha, kappa 2. Ômega e J. Aqui tem um ômega e J, mais alfa, kappa 2. Então vai ficar alfa menos alfa minha. Vou botar aqui mais alfa menos alfa minha, kappa 2.
menos ômega 2 é grande. Esse ômega 2 é isso aqui, ó, a frequência quadrada. Vem daqui do teta, que está aqui dentro. Delta é teta mais ômega, e J. Teta mais ômega. Então, primeiro eu fiz só a parte dos teta. Peguei o teta daqui e o teta daqui, certo? Aí agora estou pegando os ômegas, o operador ômega, não confunde ômega 2 com frequência com ômega J. Aí foi uma questão, eu poderia ter talvez colocado um ômega maiúsculo aqui. Mas aí eu acho que vocês já são grandes, né, para não confundir, né? Esse aqui é ômega, esse aqui é o operador. Então tá aqui. Ômega 2, tá, K2. Não tem mais nada, tem o alfa, tem. E aí eu tenho esse ômega aqui. Aí tem o mi aqui, mais mi. Então tudo isso aqui, vezes o operador. Vou trazer esse sério e colocar o ômega maiúsculo aqui para frente, para esse operador aqui, só para evitar a confusão da frequência, né? Mas eu acho que ninguém vai fazer essa confusão, né? Se quiser, então coloca, declara os índices, que aí fica claro. Ômega e J é o operador. Eu tenho o operador ômega e J. Acho que eu não esqueci de nada, não. Esse termo aqui foi totalmente varrido. Esse termo aqui, alfa K2 está varrido. Esse termo aqui, alfa K2 está varrido. E esse termo aqui, e agora a parte do teta. Então agora esses dois parâmetros aqui se juntam, ó, mais, eu posso pegar mais e beta K2 e beta K2, aqui tem um operador, menos zeta ômega SJ. Atuando no AJ igual a J. Então, tudo isso aqui no espaço de Fourier. Então, aqui é a transformada de Fourier do A e do J. A pergunta é, eu quero conhecer o campo a partir da fonte. Então é claro, se eu souber a transformada de Fourier do campo, eu integro a transformada de Fourier dele e obtenho o campo. Então é o método de Fourier para a gente obter campo. A gente joga o problema para o espaço de Fourier, vira um problema algébrico, não é mais um problema diferencial, é um problema completamente matricial e multiplicativo algébrico. Aí eu sei quem é essa transformada de Fourier. Se eu sei quem é essa transformada de Fourier, eu posso voltar e integrar. Vou mostrar já para vocês. Então vamos fazer esse exercício aqui. Eu preciso inverter essa matriz. Então, o meu problema ficou dessa forma. Eu vou tirar os índices matriciais agora. Eu tenho um objeto todo que é uma matriz θ, mais uma matriz ômega, mais uma matriz S. O meu problema está dessa forma. Ó, o operador diferencial na forma transformada de Fourier. Atuando. Então, aqui, ó, o O atuando no ativo. Uma matriz 3x3, tudo isso aqui é uma matriz 3x3. Isso aqui é um vetor coluna com 3 linhas. E isso aqui é igual a esse vetor coluna. Tudo no espaço dos momentos. Então é claro que eu posso tirar o ativo, invertendo esse, eu peço esse o ativo menos atuando no menos. E aí, claro, se eu conheço o ativo, eu já sei que o A, né, pela integral de Fourier, o A é integral de ômega, integral no espaço das coordenadas de momento, ativo, é aí X menos ômega t. Então, quem sabe a transformada de Fourier, agora é só reduzir o problema, fazer essa integral. Fazendo essa integral, eu ganho quem é meu campo, e aí eu sei quem é esse ativo em função do J. Então, esse aqui é o X. Então, vamos fazer esse cálculo aí agora rápido. Então, eu preciso agora, eu não tenho mais uma expressão só com θ e ômega. Lá tem uma expressão, eu sei inverter uma expressão com θ e ômega, né? Nós já tínhamos visto aqui. Qualquer objeto vezes θ, mas qualquer objeto vezes ômega, inverso, é o inverso do primeiro vezes θ, mais o inverso do segundo vezes ômega. Fica fácil de inverter qualquer objeto desse tipo. Mas agora, eu tenho um operador estranho, que é o S. Então vamos pensar o seguinte, nós vemos que eu tenho essa expressão. Eu quero inverter isso aqui, alfa θ, mais beta ômega, mais gama S. Esse conjunto de 3 operadores. Um coeficiente alfa θ, um coeficiente beta ômega e um coeficiente gama S. Eu quero inverter isso aqui. Então, obviamente, o mais natural é eu propor que o meu inverso esteja nesse espaço operatorial. Então, eu vou colocar aqui uma coordenada x, que é uma
parâmetro x, né, uma incógnita x na direção θ, uma incógnita y na direção ômega e uma incógnita z na direção s. Eu espero que o inverso, né, se esses objetos todos, né, se fecham entre si na álgebra multiplicativa, a operação de inverso nada mais é do que levar todas as potências. O que significa inverter? Inverter, né, basicamente é isso aqui, o inverso de um objeto desse tipo, né, é a série geométrica. 1 sobre 1 menos x é 1 mais θ, mais 2 e assim vai, né, a série geométrica. Então, eu posso, então, como todas essas potências vão se reproduzindo, porque o produto desses operadores nunca sai do conjunto, então é bem esperado que o inverso deve ficar em relação aos mesmos operadores. Agora, eu preciso fixar x, y e z. Se essa proposta de inversa é verdadeira, eu vou conseguir fixar x, y e z. Vou dar um intervalozinho aqui, tá? Professor, Fala. poderia pensar também que esses operadores formam uma base ali no espaço e o inverso tem que estar no mesmo espaço, então Isso. o inverso. Eles formam uma base. Mesmo que o θ seja fora da relação de com-certeza, eles formam uma base. Qualquer operador desse espaço eu consigo colocar nessa base. Então, o meu problema é fixar x, y, z. Para mostrar que isso é o inverso disso, eu tenho que multiplicar e igualar a identidade. Então, eu vou ter alfa θ vezes x θ. Vai ficar alfa x θ 2. Alfa x θ 2, o θ 2 é θ. Θ vezes ômega dá zero. E θ vezes s dá s. Então, vai ficar mais alfa z vezes s. Então, eu fiz alfa, vamos fazer beta agora, mais. O termo em ômega vezes o termo em θ dá zero. O termo em ômega vezes o termo ômega 2 é ômega, vai produzir mais beta y ômega. E ômega vezes s dá zero. E agora vamos pegar o termo em s. S vezes θ, θ vezes s, que é essa. Vai produzir aqui mais gama x, s. S vezes ômega é zero. E S vezes S é menos Laplaciano. Então isso tem que ser igual à identidade. Então isso aqui tem que ser θ mais ômega. Pela relação de completeza. Então, θ e ômega e S são operadores independentes. Então, o termo em θ tem que ser 1, o termo em ômega tem que ser 1 e o termo em S tem que ser 0. Qual é a Oi? A parte quadrada aqui, só alfa x θ quadrado, não. Se você botou. Θ ao quadrado é θ. Ah, Lembra da operação? Eles são idempotentes. Né? θ2 é θ, ômega 2 é ômega e S2 não. S2 é menos Laplaciano θ. Por isso que aparece esse menos Laplaciano θ. Tá legal, gente? Então vamos lá, coeficiente do θ. Alfa x menos gama z Laplaciano. Isso tudo aqui é o coeficiente do θ. Então isso aqui tem que ser 1. Depois o coeficiente do ômega. Beta y tem que ser 1. E depois o coeficiente do z. Essa, né? Então, alfa z mais gama x tem que ser 0. Porque do lado direito não tem S. E S é uma raiz quadrada de θ, porque não tem um operador independente. Então, ele é funcionalmente independente. Então, θ é isso aqui igual a 0. Então, vamos ver se esse sistema aí tem solução. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui eu já coloco o y já fica fácil, é 1 sobre θ. Só tem essa equação, não tem mais nada. Agora aqui eu posso resolver se eu tenho duas incógnitas, né? Alfa é x e z. Vamos tirar, por exemplo, aqui. Eu tiro que gama x é menos alfa z. Então, vamos dizer, o z é menos gama sobre alfa x. Certo? Z é menos gama sobre alfa x. Então vamos lá. Então eu vou ter alfa x, que é alfa vezes x, né? Alfa x, alfa aqui, menos gama z Laplaciano. Então, eu vou substituir o z aqui vai ficar em função de x. Então eu vou ter alfa, aí aqui eu tenho esse menos, aqui eu tenho esse menos, vai ficar mais. Vai ficar mais, esse gama que está aqui, com esse gama que está dentro do z, vai produzir um gama 2 sobre alfa. Laplaciano, né? Estou substituindo esse z aqui, vai ficar menos gama 2, vai ficar mais gama 2 sobre alfa, e o Laplaciano já está aqui, né? Tá certo. Isso aqui é o gama z vezes x, tudo isso aqui é x, né? Então, alfa x menos
gama Z. Mais gama 2 sobre alfa laplaciano. No lugar do Z ficou x igual a 1. Então eu posso tirar o x aqui, né? Então eu posso botar aqui botar um alfa 2 aqui e jogo esse alfa. Então o nosso x ficou alfa sobre gama 2 laplaciano mais alfa 2. Bom, eu já sei que é meu x aqui, vai ficar 1 sobre, vai ficar alfa sobre gama 2 laplaciano mais alfa 2. Isso aqui na direção θ. Na direção ômega sobre beta. E na direção z, é só colocar aqui menos gama sobre alfa x. É só substituir isso aqui, gama sobre alfa, e colocar aqui um sinal menos, né? Gama sobre alfa x. Então, o alfa cancela com esse alfa. Vamos produzir aqui menos gama sobre gama 2, laplaciano mais alfa 2 vezes S. Bom, agora é só quem quiser verificar, verifica. É só multiplicar um pelo outro, fazer todas as reduções, deve dar identidade. Tem que dar identidade. Se eu não errei, tem que dar identidade. Verifique, por favor. Mas essa é a estrutura, então eu consigo inverter essa operação. Esse operador aqui, pagar isso aqui. Então a gente consegue tirar, basicamente, eu sei. Então eu posso dizer que o ATIL, vou botar agora em forma vetorial. O ATIL, estou invertendo essa matriz, né? O ATIL é, isso aqui é menos 1 atuando no J. Então, esse objeto aqui é menos 1. É esse objeto aqui que é o meu alfa, né? Isso aqui vai ficar. É o alfa, que é menos ômega 2, mais alfa cada 2, aqui, sobre gama 2, tudo isso aqui, e beta, gama 2. Vamos para cá. Então, gama 2, laplaciano, mais alfa. Vamos botar agora no espaço dos momentos. Esse laplaciano é menos K2. Aqui está tudo no espaço de configuração, né? Mas aqui estamos, é só transformar onde tem laplaciano e colocar menos K2. Então aqui vai ficar, ó, aqui é I beta K2, então vai ficar menos beta 2 K2. Que é o gama 2. Mas aí esse laplaciano vai produzir o menos K2, vai ficar mais K4. Vai ficar beta 2 K4. Mais alfa 2. Mais esse termo aqui. Menos ômega 2. Mais alfa 2. E alfa 2. Então esse aqui é o coeficiente do beta. Mais 1 sobre beta ômega. Então aqui no setor do ômega vamos ter mais 1 sobre menos ômega. Vou botar aqui menos ômega 2. Menos alfa minha, K2.